Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de responder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar. Boa tarde a todos. Está começando o nosso programa Oficina Espírita da Família neste sábado maravilhoso, dia 27 de fevereiro. Agora são 15h06 e vamos chamar então o seu Florencio. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Roseli. Mais uma Oficina Espírita da Família. Que os nossos internautas apareçam para colaborar com a gente. Já estão por aqui, viu, seu Florencio? Olha só, o Xie já está aqui, a Érica já está trabalhando aqui com a gente, o Marvin também. Ou seja, o pessoal já está chegando, né? Deixa o seu boa tarde aqui para a gente, o seu alô. Fala da onde você está, né? Tá ouvindo a gente, porque é tão gostoso quando a gente, né, sabe, né, de cada lugarzinho que vocês são. Então, é muito bom mesmo. Então, entre, né, na nossa live aqui, no nosso bate-papo, deixe a sua mensagem. Que a Marlúcia acabou de chegar também. Oi, galera, boa tarde. Boa tarde, Marlúcia. E isso é muito gostoso, né? Deixa a sua mensagem e hoje, né, é um dia que a gente adora. Aliás, todos os sábados a gente gosta, mas o último sábado do mês é o sábado especial para a gente, porque a gente traz um convidado. E esse convidado, hoje, né, como sempre, todos os nossos convidados, é muito especial, amigo leal, né? Amigo do Leal, melhor dizendo, e amigo leal também, né? Muito leal à casa, não é, seu Florencio? É verdade. O Márcio Pires, talvez ele não saiba, mas ele foi quem deu um ensinamento para o público do Leal. Ele foi o primeiro orador a ser aplaudido no Leal. Olha! Porque antes dele ninguém aplaudia ninguém, acabava a palestra naquele silêncio. Então, claro que ele trouxe as filhas dele para aplaudir ele, né? Seu Florencio! Aí todo mundo foi atrás. Eu vou chamar o Márcio para ver se isso aí é verdade. Se ele lembra disso aí, porque as filhas, se ele levou plateia, paga, porque às vezes filha a gente tem que pagar para fazer isso, né? Torcida então, organizada. Vamos chamar o Márcio aqui, que eu quero saber dessa história, porque eu estou achando que ele foi aplaudido porque a palestra foi muito boa. Márcio, boa tarde. Conta pra gente essa história aí, Márcio, é verdade? Oi, pessoal, boa tarde, Roseli, Florencio e a todos que estão assistindo e que assistirão depois, né? Porque a internet tem essa vantagem, fica gravado, a qualquer momento as pessoas podem acessar.
Mas, olha, é verdade, sim. É verdade que eu levei a craquete para dar um entusiasmo. Eu só não sabia que ia quebrar o protocolo. Eu pensei que já tivesse precedente. Mas convidei a família inteira para ir lá e aplaudir, que era a chance que eu tinha, entenderam? Por isso é que... Entendi, Márcio. Eu acho que eu vou Mas usar essa verdade, técnica, viu? Eu vou usar essa Você técnica não, aqui na você não oficina. sabe o benefício que você fez. Porque Tá daí, certo. diante, todo orador que chegasse lá era aplaudido. Tá certo. Parece que era, Abriu a você porteira. você tirou a timidez do auditório. Eu fazia assim, para aumentar, fazia assim. Você que fazia, eu gesticulo bastante, parecia que fazia parte, mas não, eu tinha ensaiado com elas. Assim. Até durante a palestra, né? Aplaudiam, né? Olha Tá só, certo. não Mas, sabia disso, hein, brincadeiras à parte, é legal quando há reação da plateia, né? É legal mesmo, porque, É verdade, é claro. independentemente da gente estar esperando aplausos, e sempre que eu tenho oportunidade de falar isso acontece, eu aplaudo junto, porque também estou aplaudindo ao público que está assistindo, naturalmente, mas é um entusiasmo, é legal, é um termômetro, né? É legal, sem dúvida nenhuma. É uma forma carinhosa de agradecer, né? E a gente sabe que acabou, né? Porque a coisa fica meio assim no ar. Será que acabou? Será que não acabou? Será que alguém vai falar mais alguma coisa? Será que ainda vai continuar? Será que ainda tem um agradecimento? Aí dá aquele momento para finalizar a conversa, né? Legal. E assim, eu não faço palestra, Márcio, mas eu imagino que durante a palestra, né, vocês que são palestrantes, vocês ficam, né, observando, né, a reação, né, de cada um ali, né? Porque acho que nessas reações é que você vai caminhando pela palestra, ou não, ou você fixa um ponto. Eu também não faço palestra. Tudo bem, estou brincando. Eu converso, como eu digo, parece que eu estou falando assim para receber confete, para jogar, mas é verdade. A pessoa que fala, ela é muito mais favorecida, porque ela tem que estudar. Então, se a pessoa consegue passar, eu pelo menos, se eu conseguir passar 10% do que eu li, eu acho que já foi muito. Então, se eu li 100%, eu passei 10%, eu fiquei com a maior parte do conhecimento. Então, é sempre uma grande vantagem. E, por enquanto, você ainda não deu palestra, ainda não fez palestra, Roseli. Mas logo, logo, você entra nesse circuito, sem dúvida nenhuma. Ou seja, uma comunicadora nata, uma âncora aqui de programa de rádio, de programa de internet, enfim, para dar palestra é um pulinho. Eu falo que eu não sou, eu sou perguntadeira, é diferente. Palestra não dá para ficar fazendo pergunta. Eu faço junto com o seu Florencio e fico questionando ele. Ela é jornalista sem diploma. Tá certo. Eu só estou questionando, perguntando. A minha função aqui é questionar, perguntar e aprender. É só isso que eu faço. E ela tira de letra essa parte. Sem dúvida. O pessoal aqui participando com a gente, né? Deixa eu dar aqui boa tarde para Vera Locatelli, ela é da Sociedade Espírita Paz, Luz, Amor e Caridade de Taquari. Olha só que legal. Boa tarde, minha amiga. A Regina também já está aqui, a Regina Santos Eudora. Boa tarde, amigos. Boa tarde para o Paulo Sakai, lá de São Paulo, também conosco. A Vânia Brito também, mais uma tarde aqui conosco. Bom, hoje o nosso bate-papo aqui com o Márcio, nós vamos aproveitar muito mesmo, porque o tema é um tema que a gente não se cansa e nunca vai se cansar de falar e de bater nessa tecla da importância que é, como vocês já estão vendo aí embaixo, né, passando, Evangelho no Lar. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes quando a gente aborda a doutrina espírita, né? Porque eu acho que é a porta de entrada para a doutrina espírita, porque você tem que começar essa transformação, né, interior, e a transformação do seu lar, da sua casa, do seu templo. Então, o nosso bate-papo hoje aqui com o Márcio é sobre Evangelho no Lar. Se você tiver alguma pergunta,
que você quer tirar dúvidas sobre o assunto, porque tem muitas dúvidas, viu, Márcio? Pessoal, eu já recebi algumas perguntas, né? E a gente hoje vai tentar, né? Tentar, porque o tempo é muito curto. A gente queria ter, assim, a tarde inteira para ficar aqui conversando, mas não dá. Então, a gente vai tentar ir tirando algumas dúvidas, né? Aquelas dúvidas, as mais comuns, as mais diferentes, porque surgem dúvidas mesmo. Então, hoje o tema é Evangelho no Lar. Bom, eu quero começar, como sempre, né, pedindo, ou melhor, antes da prece de abertura, eu quero fazer a nossa mensagem do dia. E a mensagem do dia aqui, eu escolhi do livro Jesus no Lar, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. O prefácio, né, a mensagem aqui do início de Emmanuel, que fala sobre isso. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo um novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, ele é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, lhe compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, ele é o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta, o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas. E sim, ele traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neo Lúcio, ele conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, quase 20 séculos mais, né, que são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. E assim, com essas palavras de Emmanuel, eu gostaria de pedir para o senhor Florencio fazer a nossa prece de abertura no nosso programa Oficina Espírita da Família, e vamos fazer também, né, as nossas vibrações, colocar o nosso copinho com água para que ela seja fluidificada, fazer as nossas vibrações de muita paz, de muita saúde, por todos os nossos amigos, familiares. Então, vamos acompanhar o senhor Florencio na abertura do programa Oficina Espírita da Família. Amigos ouvintes, internautas, vamos unir os nossos pensamentos, vamos orar. Senhor Jesus,
Traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E com a tua presença, Senhor, vamos vibrar por aqueles que se encontram em solidão, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de idosos, muitos deles sem visitas de parentes ou amigos, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de crianças, muitas delas órfãos de pais vivos, aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos solitários dos hospitais, nos cárceres de provação, nas calçadas do esquecimento, que o teu amor alcance a todos. E assim, Senhor, damos por aberto mais um Evangelho no Lar. Então, Márcio, aqui nesse texto, né, tão lindo de Emmanuel, tão explicativo de Emmanuel, ele fala, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Vamos começar por aí, Márcio? Vamos. E é isso mesmo, né? A literatura espírita nos traz que quando a gente faz o Evangelho no lar, a energia que se irradia, a luz que se irradia, ele extrapola inclusive o limite dos nossos lares. Ela chega a abranger a da vizinhança, enfim, das pessoas que estão receptoras daquela energia, daquela positividade que o Evangelho nos traz. Por quê? Porque se está falando ali dos ensinamentos de Jesus, está se falando ali dos exemplos que o Mestre nos traz. Quando a gente tem uma criança em casa, é comum a criança tentar mexer numa tomada, numa tomada de energia, de força. A gente fala, não pode mexer aí, ora, não faz isso. E de tanto que a gente fala, a criança observa aquilo e não mexe. E isso em todas as situações, em algumas situações são educacionais, né? Olha, cumprimenta o tio, cumprimenta a tia, fala obrigado, aquelas coisinhas que a gente vai ensinando o tempo inteiro. Como o texto diz, nós somos aqui aprendizes. E como aprendizes, nós precisamos desse processo de educação. Quando se traz o Evangelho para dentro de casa, a gente tem ali pessoas de idades diferentes. Provavelmente a gente tem um jovem, a gente tem alguém ali participando que tem uma situação ou idade física, ou idade de etária, ou idade de conhecimento espiritual, de evolução espiritual. E quando a gente abrange o Evangelho, quando a gente traz o Evangelho para o nosso lar, a gente está fazendo esse processo educacional, esse processo de direcionamento das coisas, dos exemplos que Jesus nos trouxe. Esse valor é imensurável para o nosso conhecimento. Mas eu frequento o centro espírita toda semana, eu vejo as palestras espíritas, e a lição de casa? Não somente a lição de casa de colocar em prática, de ter atitude com o aprendizado, mas a lição de casa de estudar, de complementar aquilo que se ouviu, aquilo que se aprendeu, de forma diferenciada, de forma que está dentro da nossa cultura, dos nossos hábitos, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala em casa. Eu tenho absoluta convicção de quando a gente faz o Evangelho de forma cotidiana, como é ensinado, de forma periódica, semanal, enfim, com disciplina para fazer, eu tenho certeza que durante a semana, com as coisas que acontecem, alguém fala, mas nós ouvimos isso no Evangelho, olha, mas nós vemos aquilo, mas nós estudamos acolá. Ou seja, aquilo vai enraizando no processo educacional de evolução que só traz benefícios para a família que pratica, que faz o Evangelho no lar. Certo, Florencio? Ótimo, é isso mesmo. Eu chamo meu mestre aqui porque ele sempre faz um complemento bacana, sempre
Sempre pega bastante, né, Roseli? Mas quando tem convidado, eu não deixo o seu Florencio falar, viu, Márcio? Tadinho, pô. Eu não deixo, eu falo mais do que a boca, e aí eu não deixo ele falar, tadinho. Né, seu Florencio? Ele já sabe, ele fica ali quietinho, né, seu Florencio? E depois também... o astro aqui é o Márcio, estou ouvindo só. Ele pede para eu conversar alguma coisa, eu vou falar, mas não é que nós temos que ouvir. Vamos interagindo os três aqui, é sempre produtivo e com a colaboração dos internautas, né? Muito legal. Isso. Já tenho algumas perguntas aqui, viu, Márcio? Eu acho que a gente já pode começar a pincelar as perguntas aqui do pessoal. Vamos lá. Começando aqui, olha, pelo Marvin. Quantas vezes por semana devemos fazer o Evangelho no lar? Aqui em casa fazemos uma vez por semana. É até interessante isso, Márcio, você explicar qual é a frequência, como é que se faz o Evangelho, né? O roteirinho do Evangelho, como é que é? Claro. Há uma referência para se fazer uma vez por semana. É referência. Se naturalmente o lar consegue fazer mais vezes, um tanto melhor. Mas o fundamental é que a gente tenha disciplina para fazer. Se tenha data, se tem o dia da semana e se tem o horário para fazê-lo, claro que adaptado à conveniência, à melhor disponibilidade das pessoas que vão participar. Essa disciplina é importante por dois motivos. Para nós que estamos encarnados, ela é importante porque a gente cria o hábito de estar presente, de fazer a nossa programação, a nossa agenda em função daquele compromisso que é o Evangelho no Lar, que a gente vai ter aquele dia da semana em um determinado horário. E também é importante porque o mundo espiritual participa do nosso Evangelho. Ele nos assiste, os bons espíritos que são afetos àquela família, aquele núcleo, certamente estão presentes. Muitas vezes, espíritos que estão em processo de reeducação, espíritos que precisam de aprendizado, são indicados, são orientados para estarem naquele horário, naquele lar, porque ali terá um ensinamento. Então, não é só a disciplina aqui na Terra, é a disciplina também do mundo espiritual que vai participar do nosso Evangelho. Então, é fundamental que a gente tenha essa disciplina, essa regra. E, a par de qualquer outro motivo, se a gente tem disciplina, a coisa acontece. Não existe escola que não tenha um horário para se entrar, um horário para sair. Não existe trabalho que não se tenha essa metodologia. Não existe atividade rotineira que não se tenha essa metodologia, só se for uma situação ao acaso. Então, a disciplina é fundamental para que a coisa aconteça e aconteça dentro de um formato que vai nos trazer resultados positivos. Olha, o Evangelho, o Espiritismo, nos dá um caminho para fazer o Evangelho, que é se começar com uma prece para que o ambiente fique energizado, para que o ambiente fique preparado, para que se faça o Evangelho. Naturalmente, se vamos fazer uma prece, o ideal é que tenhamos bons fluidos para fazê-la, ou que se tenha uma concentração positiva. O Florencio sempre começa as palestras, a fala dele, e eu plageio, faço a mesma coisa. Vamos elevar os nossos pensamentos. É a elevação dos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, para que aquele ambiente esteja energizado, para que a gente consiga ao máximo esquecer os problemas, as situações que a gente tem e se concentre no Evangelho. Bom, feita esta prece, em muitos lares se coloca um copo de água. Não precisa ser um copo, meio copo por pessoa, uma jarra, dependendo das pessoas que vão participarem. Porque, como foi falado, o mundo espiritual está participando e eles estão nos ajudando, fluidificando aquele líquido, aquela água, com a dosagem necessária que cada um de nós
precisamos para o nosso equilíbrio espiritual, para o nosso equilíbrio corporal. Então, não é obrigatório, não é uma recomendação, por assim dizer, que a gente tenha aquela água. Precisa apagar a luz? Olha, se a gente vai ler um evangelho com a luz apagada, nós não vamos conseguir enxergar. Não tem como, a não ser que você saiba o evangelho de cor, né, Márcio? É verdade, é verdade. Na hora da prece, vamos, para contribuir com esse ambiente de maior concentração, vamos diminuir as luzes, se for possível, se tiver essa facilidade, um quanto melhor, porque ajuda que a gente crie esse ambiente, essa atmosfera para se fazer a prece. A prece precisa ser uma prece as preces que estão no final do Evangelho segundo o Espiritismo, ou Pai Nosso, não necessariamente. Pode ser feita de forma espontânea por algum dos membros que estão participando daquele Evangelho. Se as pessoas preferem, porque fica mais fácil, seguir um texto já pronto, ok. O ideal é que as pessoas, com o tempo, vão desenvolvendo essa atmosfera, essa situação de colocarem a sua emoção, o seu sentimento naquele momento em que está se preparando o ambiente para fazer o Evangelho. Essa mesma prece deve encerrar o trabalho do Evangelho, deve encerrar aquele momento para que a gente encerre, para que a gente acabe de forma protegidos, de forma de agradecimento àquele momento que nos foi proporcionado de estudar os ensinamentos de Jesus. E aí temos a parte do ensinamento em si, da leitura do Evangelho e principalmente dos comentários, da interpretação, da colaboração que cada um possa dar. Hoje, com a modernidade, cada parte do Evangelho, cada pedaço do Evangelho de Jesus, a gente acha facilmente na internet. Uma pesquisa rasa a gente acha. Cada vez mais as pessoas têm nas suas casas aquela Smart TV, aquela TV que a gente conecta direto com a internet. Então, por um trecho em que alguém fez um comentário, em que alguém mais experiente fez um estudo e a família debate em volta daquilo, debate sobre aquilo, é super interessante. Geralmente esses oradores têm uma historinha, têm um ponto de vista relevante, têm uma coisa bacana a agregar, também é uma forma de fazer o Evangelho. Talvez com isso a gente atraia mais os jovens, a gente prenda mais a atenção do que a leitura de um texto. E a gente vai estar com um elemento participando, claro, de forma anônima, né? Não vai estar interagindo com as pessoas do Evangelho, mas a gente vai ter ali um mediador, por assim dizer, uma contribuição, por assim dizer, de alguém que estudou mais ou tem mais conhecimento. Observem isso, que é bastante interessante essa forma de se fazer o Evangelho. Cuidado com o tempo. O ideal é não prolongar muito, porque senão cansa as pessoas, e aí, ao invés de voltarem para a próxima data marcada, são capazes de querer evitar, se afastar. Enfim, qual é esse tempo? O Evangelho não determina, talvez uns 40 minutos seja um ideal, uns 30 minutos seja ideal, porque é um tempo que passa rápido e a gente, nesse tempo, consegue uma concentração. Os especialistas em comunicação dizem que a cada 20 minutos a gente tem que mudar o tema, porque senão a pessoa fica muito concentrada naquele tema e ela começa a abstrair, ela não consegue ter mais foco do que está sendo falado, está sendo ouvido. Então, em 20 minutos, talvez dê para a gente fazer uma oração inicial, a concentração, a oração. Não vamos demorar 20 minutos para isso, vamos demorar uns 10 minutos, vai? Em 20 minutos nós lemos, ouvimos alguma coisa do Evangelho, temos mais 10 minutos ali do debate, da opinião das pessoas, em 40 minutos, 50 minutos, a gente faz essa atividade que é fundamental agregar nos nossos lares. Para resumir, prece inicial, leitura do Evangelho, eu insisto com a modernidade hoje, assistir a um pedaço, um trecho que a gente facilmente acha na internet sobre aquele tema que nós estamos falando naquele dia, uma prece de encerramento,
a água fluídica é o ideal para a gente ter um evangelho legal nos nossos lares. Precisa... Achei interessante isso, Márcio, que você falou de usar a tecnologia, né? De pegar um palestrante que fale sobre o tema que você leu, porque muitas vezes o que acontece, a pessoa fala assim, eu leio e não entendo. Como é que eu vou comentar uma coisa que eu não entendi? Então, essa tua ideia eu achei excelente, né? Não tinha pensado nisso, Márcio, né? Colocar... né, um trecho, não precisa, às vezes tem palestras que são muito longas, mas colocar só o trecho ali, né, da explicação, e existe vários aí, é só a gente procurar mesmo como você falou. Perfeito. Muito interessante, gostei da ideia. Periga você gostar tanto, você pega, por exemplo, uma palestra, para falar de alguém, do Divaldo Pereira Franco, é capaz de você ficar a noite inteira ouvindo aquela palestra. Para começar, né, Marcos, como você falou, é muito longo, as pessoas acabam, não quero ir, não vou fazer porque é muito longo. Mas quando pega o gosto do negócio, aí 1 hora, 2 horas passa super rápido. E é interessante isso porque a gente faz evangelho na casa de umas vizinhas, nossa, e o evangelho começa às 9, tem dias que ele vai até às 11 da noite. Porque vai conversando, e sobre o assunto, sabe? Vai conversando. Então, mas Roseli, se as pessoas estão gostando... Exatamente. Tá bacana o ambiente, por que parar, né? Então, por isso é que não tem limite. Talvez 40 minutos, 30 no mundo atual seja o ideal, mas o meu grupo aqui vai 2 horas, por que não? Por que não? Se a pessoa está gostando, vamos embora. Um detalhe da tecnologia, talvez com ela a gente consiga envolver os mais jovens. É verdade. Porque você combina, prepara o tema para essa noite para a gente discutir, na quarta-feira, hoje, né, é sábado, na quarta-feira nós vamos ter o nosso evangelho, prepara o tema para a gente discutir na quarta, talvez o jovem se interesse mais em pesquisar na internet, em buscar algum conhecimento, porque nós estamos entrando no mundo em que ele é mais afeto, né? Exatamente. A Marluce, ela está dizendo aqui, não, peraí, deixa eu pôr aqui a Marluce antes. A Marluce, ela falou assim, acho que faço evangelho no lar todos os dias difíceis para todos. Ela faz o evangelho todos os dias, isso então não tem problema, mas seria interessante marcar um dia e o horário, né? É que a gente tem que talvez separar uma situação que é o seguinte, uma coisa é a gente fazer a leitura espírita, que é importantíssima e deve se fazer. Uma coisa é a gente fazer o estudo dessa leitura, é o que se propõe o evangelho. As duas coisas são complementares, as duas coisas são importantes. Então, eu leio o evangelho todo dia, legal. Inclusive, é interessante que a gente lê a mesma leitura, a gente lê numa época da nossa vida, quando a gente lê em outra época, a gente tem uma outra interpretação, um outro modo de ver, um outro foco. Por quê? Porque a gente também vai evoluindo, as coisas também vão se modificando. Mas outra coisa é estudar. E quando você faz o estudo coletivo, que o evangelho no lar se propõe, não que não se possa fazer sozinho, se pode fazer, mas aí a gente, na verdade, está fazendo uma oração, uma reflexão, um momento nosso. Quando a gente compartilha com mais pessoas, a gente está tendo opiniões e vibrações diferentes. Não que fazer sozinho não seja importante, ou estar sozinho não seja importante. Muito. Mas a vibração que a gente tem com a coletividade é diferente. A contribuição que a gente pode ter da coletividade de outras pessoas também é diferente. E aí também temos que estar preparados, abertos. Dizem que mentes funcionam como paraquedas, né? Somente abertas. Se a gente entra no Evangelho, está participando do Evangelho, com a receptividade de ouvir outros pontos de vista, outras opiniões, outras situações, outros sentimentos que as pessoas que estão ouvindo as mesmas palavras têm, esse é o grande barato da coisa, que a gente ganha nesse conjunto de aprendizado, né? A gente ganha nessa maneira de
entender, de ler, de interpretar, de conhecer o Evangelho de Jesus. Por isso é que esse momento coletivo é importante. Aliás, a pergunta aqui da Regina é sobre isso. E quando você faz sozinha? Você falou que fazendo com outras pessoas, a gente está reunindo muito mais vibrações, a gente está compartilhando ideias, né? O que um entendeu, o outro entendeu, porque é muito interessante isso, né? O estudo, quando você faz em conjunto, um tem um ponto de vista, outro tem outro, então se junta e você só tem a crescer com aquilo. Mas quando se faz sozinha, Márcio? Porque tem muita gente que não tem a família ali. Como que procede? É verdade, como eu disse, é válida, mas também, Roseli, a pandemia nos trouxe várias situações, né? Uma das situações é essa. Veja, você está no interior de São Paulo, está perto de Jundiaí, Caieira, não é isso? Isso, Caieiras. Isso. O Florencio está em Santos, eu estou aqui em São Paulo. Nós estamos em três lugares diferentes. Estamos juntos, né? Hoje, a gente não precisa estar como nós estamos aqui no YouTube, no WhatsApp, que praticamente todo mundo tem, você conecta até 8 pessoas. Então, você pode fazer esse evangelho hoje com essa tecnologia. A gente marca o dia, a gente marca a hora, e a gente vai se reunir e vai fazer todo o rito. Nós vamos fazer a concentração, vamos fazer oração, alguém do grupo vai ler a parte do evangelho, nós vamos conversar de forma remota, mas vamos estar juntos nessa conversa. É uma forma também de se fazer o evangelho. A gente pode juntar o grupo de pessoas afins, que se conhecem, a Regina Eudora, tem lá o grupo de pessoas que gostam mas não precisam se encontrar presencialmente, pessoalmente. Podemos nos encontrar virtualmente. Se não tem ninguém, Márcio, válido. Eu faço o evangelho do mesmo jeito, eu tenho que ler em voz alta, eu vou fazer comentários sozinha, vão pensar que eu estou louca. Mas faz o comentário? Como é que faz? Não. Naturalmente, eu posso ter o meu ponto de vista, eu estou estudando. É válido estudar sozinho. Todos nós aqui, em algum momento, já estudamos por uma prova, já estudamos sozinhos. É a coisa mais corriqueira do mundo. É evidente que isso é válido, é evidente que eu estou adquirindo conhecimento, mas eu não estou compartilhando, eu não estou tendo a oportunidade de dividir esse conhecimento, de ter outros pontos de vista. Não há regra fixa para isso, né? É evidente que é válido, é melhor que não fazer, mas se a gente puder juntar outras pessoas para estarem com a gente nesse momento, nem que seja virtual, mas eu não tenho esse modelo no computador, eu não tenho nenhuma ferramenta pelo computador, mas junta no WhatsApp, praticamente todo mundo tem essa situação, e aí a gente certamente vai ter melhor condição de fazer a essência do evangelho, que é compartilhar um pouco do nosso conhecimento e captar um pouco do conhecimento de outras pessoas. O somatório desse conhecimento é que é fundamental. E a vibração que a gente está passando naquele momento, ainda que seja virtual, ainda que seja de forma remota, ela é importante. Ela também chega, ela também emana dos nossos lares, dos nossos ambientes. Por isso que não é errado, não é impedido, mas se a gente conseguir agregar pessoas para fazer o evangelho, um tanto melhor. Uma ideia, né, Márcio? Porque às vezes, por exemplo, a família não quer fazer. Você é a única pessoa ali que se propõe a fazer o evangelho. Então, eu acho que é até interessante fazer em voz alta, né? Não sei, eu estou perguntando para você. Olha aí você me responde. Faço em voz alta, eles estão lá, um está na sala, outro está na cozinha, e eu estou aqui estudando, né? E vou lendo em voz alta. Mas eles estão escutando. Isso daí também pode ser uma jogada, não pode? É uma boa dica, mas talvez a pessoa tenha quase que berrar, porque geralmente a pessoa está com a televisão ligada. Mas sempre a pessoa escuta alguma coisa, né? Ok, é válido, sem dúvida nenhuma. Tudo é válido. Tudo é válido. Talvez as pessoas tenham que encontrar o caminho dos seus lares, da particularidade da sua casa.
aquela história, vamos tentar, mas o vamos tentar, eu não posso assumir o evangelho e já meio que o dono da verdade, já ler e dizer que é aquilo. O outro interlocutor, ele pode ter uma outra interpretação, pode ter uma outra maneira de enxergar. É importante a gente ouvir aquela maneira também. E se a gente tiver que fazer alguma adaptação, alguma correção, essa palavra é meio forte, mas algum redirecionamento de caminho, a gente precisa ver como a gente vai colocar isso. Porque uma coisa é você está errado. Não foi isso que Jesus quis falar. Aí já foge do objetivo, já acabou, né? Já fugiu, já veio de encontro ao objetivo de fazer o evangelho. Se a gente vai ao encontro dos ensinamentos do evangelho no lar, é fundamental que a gente tenha um ambiente harmonizado para isso, que a gente prepare esse ambiente. Por isso é que, talvez, envolvendo o jovem com uma tecnologia, com uma linguagem mais fácil, com uma interpretação, com uma historinha que a gente possa contar, a gente consiga envolver essa pessoa de uma maneira diferente. Os jovens, as crianças, né, Márcio? Tem que adaptar o evangelho às crianças também, né, para que elas possam também sem entender. Dúvida, possam participar. Tem literatura espírita infantil, por que não usá-la? Por que não usá-la? Sem dúvida nenhuma. Tem também o outro lado, né, Márcio? Que às vezes você é a única pessoa espírita na casa, os outros não querem fazer, então é melhor mesmo fazer, né, no silêncio, mas fazer, né? Fico ali quietinha, abro o meu evangelho, leio, né, não precisa ser em voz alta, para também não arranjar uma confusão, porque às vezes pode dar confusão, né? Sem dúvida. O outro não tem a tolerância, né? Nós estamos aqui numa escola, né? A Planta Terra é uma escola. Numa escola, há várias formas da gente estudar. Há o estudo individual, há o trabalho em grupo, há o trabalho expositivo, que a gente se prepara e a gente vai na frente expor para os demais. Há o trabalho que é escrito, múltipla escolha, há o trabalho que é escrito, redação. Hoje em dia, a maioria das escolas, tem, inclusive as públicas, tem computadores que a gente interage com o computador, com as aulas virtuais, com as aulas em que tem algum elemento da aula que traz um filminho, alguma coisa. A gente Cada um vai achar o seu jeito, né? Perfeito. As suas preferências, pode trazer tudo isso para a nossa realidade de aprendizes espirituais, agregar todas as maneiras, ou a maneira que aquela casa se adapta melhor para que o evangelho tenha os seus resultados. Porque, no fundo, é aquele exemplo que eu dei da tomada que a gente fala para a criança, né? Aquele grupo vai ouvir tantos ensinamentos de Jesus que ele vai incorporar, que ele vai estar diante de uma situação real do teste. Nós estamos no mundo de provas, né, de expiações. Diante dessas provas, diante daquela situação, como na escola, quando a gente tiver que fazer a prova, a gente vai lembrar do aprendizado. O aprendizado da humildade, o aprendizado da gente ter solidariedade, o aprendizado da caridade, que nós ouvimos aquilo no Evangelho, nós ouvimos aquilo de alguma forma, e como a criança que é educada a não pôr o dedo na tomada, ou dizer bom dia, boa tarde, ou a cumprimentar, ou dizer obrigado, a gente começa a incorporar aquele ensinamento. Exatamente. Temos mais uma pergunta aqui, Márcio. O Marvin, podemos convidar nossos amigos para participar do nosso Evangelho? Né? Você vai começar a fazer e chega alguém em casa. Como é que é o procedimento? Claro, devemos convidar. A gente pode explicar para o nosso amigo, olha, na nossa casa, toda quarta-feira, todo domingo à tarde, toda hora que o amigo chegar, nesse dia, a gente faz o Evangelho. Você não quer vir, mas eu não sou dessa religião, mas... Não, só ouve, participa aqui com a gente, nós vamos falar do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Pode ser que você tenha
alguma contribuição, pode ser que você ouça alguma coisa e nos ajude, tenha uma interpretação legal para trazer com a gente. Claro que pode ser convidado, claro que podemos trazer a pessoa, devemos até, né? Seria... acho que a pior situação que pode acontecer é a gente esconder. A pessoa chegou da nossa casa, está na hora de fazer evangelho, mas não vamos fazer hoje porque chegou fulano de tal. Pelo contrário, devemos agregar essa pessoa. Não certo, pode Florencio? deixar. Florencio está tão calado que eu estou preocupado. Eu falei, eu não deixo de falar, Márcio. Coitado do Florencio. Vai, seu Florencio, olha, ele está dando uma Eu posso colocar alguns pitacos aí. Por exemplo, ninguém consegue fazer o evangelho no lar sozinho, porque, no mínimo, está o seu mentor ou a sua mentora ao seu lado. Verdade. Muito bem observado. Está vendo? Verdade. Ele está quietinho, mas está ali. Observando. E aí a gente tem essa oportunidade de fazer o evangelho no lar. E, aliás, o Márcio está indo muito bem nas suas explicações, e por isso que eu estou calado mesmo, porque eu estou usufruindo dessa aula aí que o Márcio está nos dando aí, e vai por esse caminho mesmo, né? Convidar quem chega. Claro que se a pessoa for irresistível, vamos respeitar a sua posição, claro. Mas ele fica sabendo que aquele horário é nosso, é do nosso evangelho no lar. Aí você pode pedir, se a pessoa fala, não quero participar, você pode falar assim, então você fica aqui na sala, que nós vamos lá para o quarto, nós vamos fazer, né? Não deixar de fazer porque chegou alguém, né? Esse que é importante. Agora, Márcio, se eu vou viajar, por exemplo, eu estava viajando essa semana, né? Tá. Eu não estou na minha casa. Como é que eu faço? Eu não faço o evangelho ou eu posso fazer distante, aqui em Caieiras? Eu moro em Santos, eu posso fazer? Claro, se a gente tem aquele dia e aquele horário para fazer, por que não fazê-lo em viagem? Por que deixá-lo de fazer? Ou se algum membro da casa não pode fazer, se ausentou, por que não fazer com os membros que ficaram na casa? Por que não usar essa situação que o Florencio acabou de nos passar, que a gente nunca vai fazer sozinhos? Sempre os nossos mentores, os nossos protetores espirituais vão estar com a gente. Claro que é possível então, a gente pode fazer. Devemos fazer. Distante, como você falou, ninguém está distante aqui, né? Porque a gente se liga pelo pensamento, né, Márcio? E pela tecnologia. E o bacana, o ideal, as pessoas hoje... Antigamente, quando a gente viajava, mesmo aqui no Brasil, as pessoas tinham que ligar, telefone discado. Hoje a gente está o tempo inteiro com esses recursos, com essas mídias, ferramentas digitais, mídias sociais, a gente está o tempo inteiro falando com os nossos familiares. Por que não participar remotamente? O que a gente precisa respeitar é que aquele momento é o momento do evangelho. A gente não pode ocupar aquele momento para contar da nossa viagem, para contar o que a gente faz. Não é aquele momento. Aquele momento é da gente fazer, cumprir o objetivo ao qual nós nos orientamos, no qual nós resolvemos fazer, que é estudar os ensinamentos de Jesus. Olha, o pessoal aqui participando bastante, né, Marluce? É hora de sairmos da teoria em estudos e irmos para a prática. Todo conhecimento que tenhamos é necessário para nos auxiliar, né? Para nos auxiliarmos e também aos nossos irmãos. Esse que eu acho que é o ponto, né, principal, né, Márcio? Sair da teoria, eu faço evangelho. Tudo bem, você faz. Mas você está praticando aquilo que você está aprendendo? Isso daí é que é a questão. O evangelho, ele se presta a várias situações, né? Ele se presta ao conhecimento dos ensinamentos do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Ele se presta àquele momento em que a família reunida faz uma concentração, uma vibração para alguém que está doente, hoje nesse momento, para uma necessidade que a gente tenha, para uma situação que a gente está passando, que a gente precisa resolver, e ali a gente tem o ambiente em que a gente pode, unidos, juntos, pedir, orar para que aquilo aconteça. Ele serve para a união da família, a aproximação
da família. Hoje é muito comum as pessoas terem mais de uma televisão em casa e há uma diversidade tão grande de programação. Antes, no esquenta aqui, antes de abrir o microfone aqui, a gente estava falando das ondas do rádio no passado, o Florencio dizendo que tinha que pôr antena em cima de casa para pegar antena de rádio, né, de televisão, nem se fala. Então, a gente tinha poucas opções de televisão, a televisão fechava em determinado horário. Hoje, as pessoas têm muitos canais, têm muitas opções, então é comum cada um estar num ambiente da casa, vendo as suas preferências. Então, o evangelho pode ser aquele momento em que a família está reunida, a família está voltada para uma única situação. Na nossa época de infância, talvez fosse o momento das refeições, mas hoje a vida está tão atribulada que muitas vezes não dá para as pessoas fazerem as refeições juntas. Elas têm horários diferentes, elas chegam em momentos diferentes. E se a gente tem uma hora de comum acordo, de melhor conveniência para a maioria da casa, ou para todos da casa, para nós nos reunirmos para falarmos do Evangelho, talvez seja aquele momento em que a gente vai estar reunido mesmo, que a gente vai estar concentrado mesmo. Então, tem várias funções o Evangelho, que vai do aprendizado, a reunião da família, que vai ao momento da gente ter uma vibração de uma situação que a gente está precisando, que a gente está querendo. Então, não é só o aprendizado em si, se reveste também de várias outras situações. Com certeza. A Dora, ela está falando aqui para a gente que ela está sempre falando de Jesus e seus ensinamentos com os caçulas. Ficamos horas conversando sobre vários temas voltados para os dias atuais, como Jesus reagiria no tempo em que aqui passou e com o seu exemplo máximo nos conduz para uma reflexão. Isso é interessante, né? Trazer o evangelho para o nosso dia a dia, né? Isso é muito interessante. A Dora está fazendo o evangelho no lar. Com Talvez certeza. a única situação que precisa, nem sei se ela faz, não conheço naturalmente, a única situação que precisa é fazer a disciplina, é ter o dia e o horário, porque sem disciplina a gente não consegue fazer nada. Imagine uma empresa que não tivesse o mínimo de disciplina para começar as reuniões, para acabar as reuniões, uma escola que não tivesse o mínimo de disciplina em horário, um local que não tivesse o mínimo de disciplina, um clube, alguma coisa que não tivesse um mínimo de disciplina. Imagine uma reunião espírita, nos centros espíritas, se não tivesse o dia e o horário, como é que as pessoas iam saber que dia ia começar e que dia ia acabar, que horas ia acabar? Como é que elas iam se programar para estar lá? Então, Márcio, a disciplina é importante por causa disso. Só falando uma coisa, né? Não, eu que peço desculpas, é que eu começo a pensar por aqui, favor. Eu não quero perder. Os espíritos, eles se ligam nessa parte de horário, por exemplo... Claro. Eles vão marcar também o horário, dia tal, a Roseli faz o evangelho no lar, então nós vamos estar lá. Os espíritos também? Claro, até porque eles têm funções, eles têm as tarefas deles. Ao nosso não, eles têm as tarefas aqui, né, a hora que eu quero, a nossa disposição. Como assim, Florencio, pode isso, Florencio? Eu achei, Márcio. Eu vou pedir o VAR aqui. Pode isso, Florencio? É só fazer assim que eles veem, Márcio. Não é quanto assim, não? mais ocupado o espírito, mais elevado. Agora, o espírito desocupado, esse só pode usar ele qualquer hora, porque ele também não tem nada para oferecer para a gente. É bom nem estar no nosso evangelho, exceto se for para aprender, né? Mas espera aí, só vou aprender. Quando a gente desencarna, as pessoas falam assim, descansou. A gente não vai descansar do outro lado? Pelo amor de Deus, Márcio. Acho que a única coisa que faz é não descansar, né, Florencio? É claro que ele não vai ter um cansaço físico, porque ele já não tem mais o corpo. Cara, ele vai ter um cansaço, assim, quase que mental, assim. Porque vai ter né, quanto gente? mais os compromissos que ele vai assumindo no plano espiritual, vai ficando cada vez uma atividade maior. No começo, ele dorme, ele come, e aos poucos ele vai abandonando tudo isso.
e ele vai assumindo tanta coisa para fazer que não vai ter tempo de dormir nem de comer. Então, por isso que tem que ter horário, né, Márcio? Claro. Porque os espíritos também têm os horários deles, né? Vai ter tempo para nos assistir se a gente tiver disciplina para entrar nesse momento com eles, né? Para estar nesse momento com eles, sem dúvida Porque se nenhuma. eu começo a fazer, hoje eu faço na terça, amanhã eu faço na quarta, Perfeito. ou então eu faço de manhã, aí depois no outro dia eu faço, na outra semana eu faço à tarde. Aí eles não vão aparecer mesmo, porque não sabe a hora que eu vou fazer, né? E mesmo no mundo cotidiano nosso, se a gente faz esse caos, a gente deixa de fazer. Exatamente. Porque a gente fala assim, eu vou fazer quando der tempo de fazer. Aí que a gente não faz mesmo. Tempo nunca aparece. E esse tempo é para tudo. Eu vou emagrecer, eu vou estudar uma língua, eu vou me dedicar a um hobby. Se eu não tiver disciplina para fazer isso, eu vou ficar sempre adiando e não vou começar nunca, ou vou começar e vou interromper. O caso mais típico que a gente tem com isso é a leitura de um livro. Vocês já viram, se eu tenho método para ler o livro, eu vou ler um capítulo, eu vou ler um pouco antes de dormir, eu vou ler logo que acordar, eu acabo de ler o livro inteiro. Se eu vou caos para ler esse livro, eu demoro muito mais, porque eu vou lendo quando eu tenho tempo. E aí ninguém nunca tem tempo. Não encontra e ninguém tempo. nunca tem tempo. Até porque a sobra do tempo, a gente faz as coisas que a gente acha que gosta de fazer. E o que a gente acha que gosta de fazer, muitas vezes é uma absorção, é uma coisa que fica diluída no nosso pensamento, nas nossas atividades. Não é produtivo. E no estudo, seja qual estudo for, produtivo é quando você se concentra, produtivo é quando você cria um método para fazer. Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, acima de tudo, ele pôs método para fazer a codificação. Acima de tudo, ele pôs critério. Vou ouvir espíritos, depoimentos do mundo inteiro, vou fazer pergunta e resposta, vou começar pelos ensinamentos dos espíritos antes de chegar no Evangelho de Jesus, que foi o segundo livro dele, porque o primeiro vou explicar qual é o propósito disso, da onde vem isso. Se ele não tivesse essa metodologia, com certeza até hoje ia estar um caos. Nada. Exatamente. Nada. Disciplina, disciplina e disciplina. Perfeito. Né? No Evangelho, no lar, principalmente. E as pessoas, às vezes... Né? No Evangelho, como diria o Cândido Xavier, né? Disciplina, disciplina. O Chico Xavier, o Chico Cândido Xavier. Olha Perfeito. Só, a Marlúcia, ela fala aqui pra gente que ela faz sozinha, né? Porque a irmã dela não gosta, né? E certa vez ela ouviu a amiga dela, a Regina, que poderia fazer até em outro recinto da casa, mas não deixar de fazer o Evangelho. Então, é isso mesmo, Marluce, não deixa de fazer. Se você não pode fazer em voz alta, que às vezes a pessoa gosta de ler em voz alta, mas não pode porque a outra pessoa não gosta, faça, né? Sem falar, só lendo, mas faça. Tenha disciplina. Você não vai estar sozinha, como bem colocou o Florencio, né? Exatamente. E a Dora, ela falou que ela faz isso mesmo, ela assiste palestras via YouTube, ouvimos explicações de determinados assuntos ou temas, conversamos sobre isso, respeitando as opiniões deles, e eles escutam as minhas opiniões também. Tudo dentro do bom senso e comum acordo para nós. Perfeito. Uma coisa que o seu Florencio fala, né, seu Florencio? Evangelho no lar não é hora de lavar roupa suja, né? Não dá para falar assim, você faz isso, porque você não faz isso. Aí deixa de ser evangelho no lar, é uma pancadaria evangélica. Pancadaria evangélica, é verdade. Né? Pancadaria evangélica no lar, mais ou menos isso mesmo. Olha, muita gente aqui participando com a gente, Márcio, mas o nosso tempo já está esgotando.
Teria muito mais perguntas aqui, porque eu já recebi aqui, né, antes mesmo do nosso programa, a gente já recebeu algumas perguntas. Olha só, Márcio, obrigada, Márcio Pires, tão bom estar aqui com vocês, gratidão. Gratidão mesmo. é minha, eu é que agradeço muito. É Eu que agradeço muito bom mesmo estar com você aqui, porque é sempre um bate-papo gostoso, né, Márcio? Sem dúvida, sem dúvida. E aquilo que eu já falei, eu aprendo demais, né? Porque fui ler um pouco, o Florencio me passou aqui várias situações, agradeço muito, muito, porque aí eu vou ler o que ele passou, aí eu passo a raciocinar em cima daquilo, a fazer as minhas críticas em cima daquela situação. Quando eu falo críticas, as críticas positivas, ou seja, as minhas interpretações. E isso é estudar, isso é evangelho no lar. Isso é evangelho no lar. Desde que a gente tenha disciplina para fazer, para não ficar essa situação caótica, que eu acho que é a mensagem maior que a gente tem aqui, né? É válido todas as formas, mas a gente precisa ter método para fazê-lo para que os resultados sejam alcançados. E a gente tem até uma dica aqui, para aquelas pessoas que, eu não sei fazer, eu me constranjo em fazer, eu não consigo entender. A gente convida todos os sábados, às 15 horas, nós estamos aqui fazendo o Evangelho no Lar. Então, você pode participar, né? É uma forma também de fazer Sem o Evangelho dúvida. no Lar, porque a gente lê o Evangelho, né? Todos os sábados, o único sábado que a gente não lê, mas que a gente fala sobre o Evangelho, é o último sábado que a gente traz o convidado, mas a gente faz o Evangelho no Lar aqui todos os sábados, às 15 horas, no programa Oficina Espírita da Família. Então, vem com a gente, né, Márcio? Sem dúvida. Né? A gente uma boa dica para quem não tem ninguém em casa para compartilhar é aproveitar esse momento, sem dúvida nenhuma. Aí se você tiver uma dúvida na hora, manda aqui para a gente, como, né, hoje aqui o pessoal passou as suas dúvidas, deixou o seu depoimento, compartilhou com a gente opiniões, e isso é muito importante, né? Isso que é gostoso. E o nosso bate-papo, infelizmente, está, né? O tempo está esgotando, porque o bate-papo não esgota, o assunto não esgota, então, né, ficaríamos aqui horas e horas. Se a gente tivesse um cafezinho, então, aí que a gente ficava até a noite. Mas não tem, então a gente vai ter que começar a nos despedir, Márcio. Infelizmente. Puxa vida, passa rápido demais, né? Passa muito rápido, Márcio. Márcio, então, eu gostaria que você fizesse a conclusão do nosso bate-papo de hoje, que foi o Evangelho no Lar. A prece final, é isso? Deu uma cortada. Não, faça uma conclusão. De repente, tem alguma coisa que você não conseguiu falar, porque eu falei demais, alguma coisa assim. Não, eu diria, assim, talvez que as dúvidas que possam surgir, é que, como todo o espiritismo, o Evangelho no Lar, ele é desvestido, ele não tem ritos fixos. Precisa ter uma mesa? Não. Precisa apagar a luz? Não. Precisa ter mesa, precisa ter uma toalha branca? Não. O que precisa ter? A vontade, o coração aberto, as mentes voltadas para Jesus, para os seus ensinamentos. A harmonia daquele momento em que a gente vai estar falando do Evangelho de Jesus. E estarmos realmente com a mente aberta, preparados, dispostos a ouvir, a raciocinar, a refletir e, principalmente, usar aqueles aprendizados, que sempre vai ser um aprendizado, para as atitudes do nosso dia a dia. Uma das máximas do Espiritismo é orai e vigiai. No Evangelho no Lar, nós estamos fazendo essas duas coisas. Nós estamos orando, porque estamos concentrados, estamos voltados, estamos falando em nome de Jesus naquele momento, e estamos vigiando, porque estamos aprendendo, estamos nos preparando para praticar o Evangelho, para praticar os ensinamentos. Então, se eu posso dizer alguma coisa para finalizar, olha, façam com o coração, com as mentes abertas, que é isso que importa
dentro da realidade, da adaptação, da forma que cada um de nós conseguimos, no nosso lar, trazer a palavra de Jesus, trazer o ensinamento de Jesus. Muito obrigada, Márcio. Você não trouxe a sua plateia paga, mas aqui estão as nossas palmas para você. Viu? Eu que agradeço. Olha só, a Dora também batendo palmas aqui para você. Eu que agradeço. E olha, hoje sem pagar, hein, Márcio? Tá vendo? Está sendo espontâneo, está sendo espontâneo. É verdade. Muito bom, meu amigo. Muito obrigada mesmo pelo bate-papo. E nós agora vamos para as nossas ararinhas. Você conhece as nossas ararinhas, claro, né, Márcio? Claro que eu as conheço. As ararinhas da felicidade. Nós temos aqui muitas ararinhas. Então, se você quiser participar aqui conosco, ficar conosco... Vou ficar, claro. Eu vou ficar muito feliz, mas eu sei que muitas vezes as pessoas têm os seus compromissos, né, e precisa sair. E como são muitas ararinhas, né, então... Já estou avisando, mas antes eu queria pedir para o seu Florencio tirar a sua ararinha. Para você, uma ararinha hoje, Márcio. Vamos lá, seu Florencio? Muito obrigado. Vamos lá. Então, não amarre a sua felicidade no poste dos problemas. Os problemas passam e ela volta experiente. Olha, tá vendo? Olha, Márcio. Obrigado, profundo, hein? Eu estou aqui recebendo vários aplausos. Olha aqui, ó. A Márcia, a Marluce, olha só. Muito obrigado. Muito obrigado. Todo mundo batendo palmas aqui para você, tá vendo? Muito obrigado. Para nós todos. Para nós todos. Vamos lá, seu Florencio, para nossa amiga Oxie, Ararinha. Oxie, alegre-se ao ver a flor. A paisagem, o céu, a lua, o sol, sensibiliza-se com a música, a voz amiga e dê significado às coisas mais simples. Olha, a nossa amiga Dora aqui, ela falou, né, que é sempre muito bom e proveitosa, né, estar na companhia de vocês. Obrigada, Dora. Nós é que agradecemos muito a companhia de vocês, porque isso aqui não tem graça se você não estiver aí do outro lado, sabe? Então, vocês é que fazem o nosso bate-papo, a nossa tarde mais gostosa, viu? Vamos lá, seu Florencio, agora para o Marvin Santos. Marvin, sorria, tenha sempre com você lembranças de fatos felizes de reserva. Um bom olhar, uma boa palavra, um bem que você faz constitui uma fortaleza da paz que nada pode derrubar. A Marluce, né, também pedindo uma ararinha, seu Florencio. Olha, Marluce, a iluminação não está apenas nos altos planos, nos inacessíveis. Aqui mesmo, agora, você recebe por meio dos bons pensamentos. Agora a nossa ararinha vai para Vera Locatelli. Vera, com um pensar sereno, você cria a felicidade e até as dificuldades se convertem em oportunidades de evolução. Cada ararinha aqui é um ensinamento, né, Márcio? A gente vai ouvindo, a gente vai assimilando, né? Verdade. Eu vou aproveitando todas as ararinhas aqui, não deixo passar uma aqui. Verdade. Olha só, o nosso amigo aqui, o Ailton, quero agradecer e parabenizar a você, Roseli, ao seu Florencio, ao Márcio, pelos esclarecimentos. Obrigada, Ailton, muito obrigada mesmo pelo carinho, viu? Agora a próxima ararinha vai para Regina Santos, seu Florencio. Olha só, Regina, siga o seu bom íntimo. Quando você quer, de fato, cuidar de si mesmo, todas as ocasiões se fazem favoráveis. Tome ciência de si mesmo. Agora para o Paulo Sakai, aí a gente aproveita e faz uma ararinha familiar para a Rosana, para o Rafael, para o Paulo. Eles estão lá em São Paulo, lá pertinho do Márcio. Vamos lá. Exercite o descanso mental. De olhos fechados e bem acomodado, pense em Deus. Imagine um ponto luminoso no alto e fixe nele. Veja-o sem deixar que o seu pensamento se afaste dele.
Interessante essa ararinha. Eu comecei a fazer, né? Eu achava que eu nunca iria conseguir fazer meditação, né? E aí eu comecei a praticar meditação. Olha, é tão bom, né, Márcio? Nossa, Sem que dúvida. delícia! A gente fixa ali um pensamento, um mantra ou algum ponto e você deixa a tua mente leve. Eu achava que eu não era capaz. E olha, é só a gente ter disciplina, Disciplina, fazer disciplina, sem dúvida, sempre, disciplina, todo dia, um pouquinho que sem você dúvida, consegue, né? sem dúvida. E eu vi isso, tem que ter disciplina mesmo. A próxima ararinha, seu Florencio, vai para Vânia Brito. Vamos lá, Vânia. Para alcançar a felicidade e responder aos anseios profundos, obra para o universo a sua bondade, os potenciais do seu coração, de sua mente e de sua alma. Olha, aqui a Dora, ela tá pedindo ararinha para ela, para Araceli, para o Moisés, né? Uma ararinha para cada um. Vai ter sim, Dora. Fica aí, aguarda aí, que a gente está aqui na lista e logo, logo vem a sua ararinha, hein? Fica aí ligadinhos. A próxima ararinha agora, seu Florencio, vai para o Ailton. Ailton, envie para o universo pensamentos positivos, firmes, confianças, e tudo em sua vida será de fortaleza, progresso e paz. A próxima ararinha é para Mariana Brito. Mariana, transmita alegria. Quando você toca com prazer a mão de alguém, também a mão de Deus toca em você. Ah, isso é fato, viu? Agora para o Adrian. Vamos lá, Adriana. A sua força aumenta quando você desperta para o muito que pode realizar. Com certeza. O pessoal aqui agradecendo a Ararinha, Regina Santos, obrigado pela Ararinha. Nossa, parece um trava-língua isso, né? Obrigado pela Ararinha. Vamos lá, seu Florencio. O próximo é a Lúcia Helena Moderno. Lúcia, há momentos de sobressaltos em que a alma se agita perante o muito a fazer ou os embaraços do momento, mas não caia na raiva ou no desamor. A gente não pode se revoltar, Márcio, com as coisas que acontecem, porque muita coisa acontece e vai acontecer sempre. Nós estamos num mundo de provas e expiações, Márcio. Como é que faz? Passar e todas para o nosso aprendizado, né? E todos os acontecimentos para o nosso aprendizado, sem dúvida nenhuma. Né? Nós não viemos aqui a passeio, né? Não. Não. Definitivamente não. E nem quando for para lá, aprendi hoje que a gente não vai descansar, não, gente. Então, bora lá, né? Bora aprender. Seu Florencio, a próxima vai para Marie. Marie, depende unicamente de você possuir-se e edificar-se, instante a instante, e ser no dia seguinte melhor e aprender a ter paz. Acreditar em si mesma é dar um passo decisivo na direção à paz. A próxima aqui é para Icleia Riga. Icleia, Deus ouve você. Até as folhas mais pequeninas do seu espírito são conhecidas por ele. A certeza de ser ouvido por Deus é um grande tranquilizante da alma. Nós somos sempre ouvidos e a gente recebe sempre a resposta. O problema é que muitas vezes a gente não entende essa resposta. Esse que é o X da questão aí. Olha, deixa eu ver aqui, temos também aqui a Rosana agradecendo também a ararinha. Vamos lá, próxima agora, quem pediu uma ararinha foi a Simone Barbosa, seu Florencio. Simone, quem ajuda com amor também é ajudado. Simples assim, objetiva essa ararinha. A próxima agora vai para o Carlos da Rocha Ferrante. Carlos, o sorriso possui um magnetismo que chega ao coração da outra pessoa em forma de simpatia, amor, benevolência e opera prodígios. A Márcia Luzia também pediu uma ararinha, seu Florencio.
Ficar remoendo o que se foi é estragar o que sente agora e prejudicar o futuro. Deve nascer de imagens mentais positivas. Olha, cada dia que passa a nossa lista de ararinha aqui tá ficando grande, viu, gente? Olha, a gente vai ter que ver um jeito aí de fazer essa ararinha, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, hein, seu Florencio? Mas vamos embora, porque o povo gosta e o povo pede. Agora para Rosimeire Oliveira. Quando você admite estar em processo de melhoria, todo o seu ser se apronta para o progresso e felicidade. É o tiro largado que faz o corredor dar tudo de si mesmo. É isso aí. Vamos lá. A próxima agora para Dora. Olha aí, Dora. Chegou a tua vez, Dora. Vamos lá. Vamos lá. Como se justifica ser feliz se tudo de bom já está dentro de você? Agora vai para Araceli. Araceli. Não queira a ferro e fogo, que tudo seja como pensa. Deus tem razões acima das suas, e a vida espera de você a compreensão, ajuda e fé. E o Moisés agora, seu Florencio. Vamos lá, Moisés. Os dias futuros trarão benesses e dificuldades. Esteja em paz. Se as dificuldades fossem o mal, Deus não lhes permitiria acontecer. Agora a próxima é para Márcia Mata. Oi, Márcia. Você tem luz. Essa é a luz do seu modo de ser, dos seus bons pensamentos, dos seus elevados sentimentos. Ela dá um toque especial ao seu sorriso, à sua forma de olhar e ouvir, ao que diz e a tudo que faz. Olha aqui a Rosimeire agradecendo a Ararinha, o Marvin também agradecendo a Ararinha. E agora vai a Ararinha para o André Luiz Riga. Oi, André. Erga-se. André. A alavanca do coração levanta a vida do sofrimento e coloca na felicidade. Ararinha agora também familiar para Erci, para Nancy, para Norma. A felicidade não vem de fora, mas o que vem de fora, se bem utilizado, pode ser felicidade também. E eu acabei esquecendo de mandar a ararinha, quando mandei da Rosimeire, também uma ararinha familiar. Então, vai lá, uma ararinha para a Débora, uma ararinha para a Renata, para o Max, para o Edson, para o Bento e para o bebê que está chegando aí, mais um bebezinho na família. Tenha existência alegre, pulsante e construtiva. Entregue-se ao bom pensar e acreditar que, quando Deus pôs você no mundo, deu-lhe o melhor lugar que poderia ocupar. Olha, perfeita essa ararinha, hein? Seu Florencio, tem um recado aqui para o senhor. A Marluz está falando. Continuo pulando amarelinha. Meu coração se enche de alegria das vezes que venho aqui. Estou me sentindo no leal. Grata a todos, viu? Saúde e sucesso. Olha só que delícia! É Marlúcia, os seus pulinhos. Ela dá os pulinhos? Dá os pulinhos. Marlúcia. E tem aqui o pessoal ainda mandando. Adora, muito agradeço pelas palavras. Para mim e para os meus filhos. Foram muito edificantes. Obrigada, Dora, pelo carinho aí, está sempre com a gente. A Marie também agradecendo, né? A Rosimeire aqui, ela falou que realmente perfeita a ararinha, essa que eu mandei agora para a família toda. E o Ailton aqui, bom fim de semana a todos, com muita energia, que Deus os abençoe. Abençoe a todos vocês. Com essa mensagem do Ailton, a gente se despede, seu Florencio. Tchau, né? Até a próxima. Obrigado à companhia de vocês. Obrigado aos internautas que colaboraram conosco. E que Deus nos ampare hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Márcio, mais uma vez. Eu é que agradeço. Um beijo a todos.
Muito obrigado pela ficou oportunidade. quietinho foi você, né, Márcio? Agora, Também na com ararinha, tantas né? ararinhas bonitas dessas, poxa, só captando, só absorvendo. Só absorvendo. Então tá certo. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo e até semana que vem. Uma semana maravilhosa, com muita paz, com muito amor para todos nós. Que assim seja. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Tchau, tchau, meus queridos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.